you fucking fight back. E o São Paulo, então, está se preparando para a primeira partida decisiva. No meio de semana tem Internacional de Porto Alegre e depois o Flamengo no Maracanã. A questão que eu jogo para vocês é a seguinte. O Dorival está mais pressionado, o São Paulo, de um modo geral, fica mais pressionado pelo fato, né, de estar dependendo de um grande título, a torcida naquela ansiedade, vinha em duas frentes. A torcida está fazendo o papel dela, está lotando o estádio no Morumbi. Mas, de repente, você sai fora da Sul-Americana em casa... o torcedor já começa a ficar um pouco mais desconfiado. Eu começo pelo Miller e vocês fiquem à vontade. Miller, conhecendo bem esse São Paulo, apertou um pouco mais o parafuso em cima do Dorival e desses jogadores pela ausência de um título importante? Sem dúvida nenhuma. Quando você sai de uma Copa como a Sul-Americana, o São Paulo vinha bem, jogando bem, especialmente dentro de casa, o torcedor, claro que cobra muito mais, até porque está na final da Copa do Brasil, mas vai enfrentar o melhor time da Sul-América, na minha opinião. Agora, é claro que precisa, né, o time vencer a Copa do Brasil, que não é fácil, né? E vai jogar a primeira lá no Maracanã, diante do poderoso Flamengo. Mas acho que 2 resultados o São Paulo pode reverter aqui. O empate ou perdendo de 1-0. Mais que isso já fica mais complicado. Ô Jorginho, isso é muito a critério de nós, da imprensa, dessa pressão, ou da própria torcida. O treinador, ele capta essa sensação. Está num clube do tamanho do São Paulo, da grandeza do São Paulo. Não ganha o título de expressão. Vem num ótimo momento, vence, né, bem nas 2 competições e é eliminado em casa. O Dorival é um cara extremamente inteligente, sabe como a banda toca. O treinador sente isso ou isso fica mais a cargo de nós, jornalistas? Eu acho que é cultural isso, não tem como você fugir disso, né? Você sabe que se você não conseguir 2, 3 vitórias, você já está pressionado. Não tem como não ser diferente. Por mais que o diretor sente ao seu lado e converse, o resultado não for bom, filha, você já sabe que você está sendo pressionado. Para alguns treinadores demora um pouquinho mais, para outros um pouquinho menos. Mas eu acho que ele está bem mais seguro do que muitos outros por aí. Agora, vai depender do que vai acontecer nesse jogo contra o Flamengo, nesses 2 jogos contra o Flamengo. Se ele conseguir bom resultado, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas o nosso trabalho não é reconhecido. Se ele ganhar, eu acho que ele tem um 2024 bom. Se ele não ganhar, não sei nem se termina 2023 no São Paulo. Esse que é o problema de muito time grande, né? E de muita gente da imprensa que fica falando, olha, fez um bom trabalho no Inter, outro bom trabalho no Atlético Mineiro. Time grande não vive de bom trabalho. O treinador vive de títulos. Tem jeito de ser diferente. Mas o São Paulo é multicampeão da Sul-América, mundial, tricampeão mundial. O treinador não pode só fazer bom trabalho. Olha, ele fez um bom trabalho, ele deu uma cara para a equipe. Não foi mais obrigação o treinador fazer isso, pô. O treinador dá para ele, ganhou uma grana para isso, pô. Então, acho que o treinador de um time grande tem que sempre pensar em título, né, Jorge? É bom trabalho todo um treinador faz, pô. Pega um treinador de Série B para você ver, coloca no São Paulo. Ele vai fazer um bom trabalho, pô. Acho que a questão, Garrafa, do Dorival, da pressão, eu não sinto o Dorival Júnior pressionado. Talvez não só o Dorival, a pressão eu entendo que ela pode, essa pressão, não sei vocês, ela pra mim, ela passa também em cima desses atletas, dos jogadores, né? Dorival... Você lembra bem, Garrafa, que a gente comentava aqui quando o São Paulo estava sondando o Dorival e a gente fala, será que o Dorival, saindo do Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, vai assumir o São Paulo nessa situação que está o São Paulo? Para muita gente, o Dorival nem deveria ter aceitado. Então ele resgata o São Paulo, dá a oportunidade de ser campeão, agora vai lutar por um título. Então, assim, eu realmente não vejo o Dorival Júnior pressionado no sentido de demissão, qualquer coisa do tipo. E acho que estou com o Jorginho, vai passar muito pela final da Copa do Brasil, por causa da colocação do São Paulo no Brasileirão. São Paulo é o 11º, não ganha fora de casa. Então, uma eventual derrota na final da Copa do Brasil, aí sim eu acho que vai botar pressão. Porque, agora tem que começar a responder no Brasileirão. Perde a Copa do Brasil, passa 2, 3 rodadas no Brasileirão, continua sem vencer, e agora? Vai acabar o campeonato lá embaixo? Aí eu acho que essa pressão pode aumentar. É que quando eu falo pressão, André, Baricelli, quando eu falo de pressão, essa pressão é no aspecto emocional dos jogadores terem que buscar o título, não é o Dorival. Mas essa é a pressão gostosa, não é? Mas essa pressão é boa. Mas não sei. Mas é muita coisa pro São Paulo. Quando eu tinha a idade dele, do Gigol, eu não precisava explicar pro torcedor do São Paulo por que ele tinha que ser São Paulino. Porque... O pai não precisava explicar pro filho. Hoje tá tendo. Porque o time não ganha. Então, assim, já tá há muito tempo o torcedor de São Paulo, quando ele tava em campo, quando ele tá...
Pô, ele tava acostumado a título todo Sim. ano. Tá muito diferente agora. Muito diferente. Então, assim, a pressão ela é enorme. Assim, eu tenho duas notícias boas pro torcedor do São Paulo. Opa. Duas notícias boas. Primeiro, o Dorival sabe que tá vivendo um momento delicado. As entrevistas do Dorival, diferente de alguns treinadores que em alguns momentos falam, não, tá tudo Ele é muito certo. sincerão. Ele é muito sincero, cara. Depois, ele deu uma entrevista depois do jogo contra o América Mineiro lá, ele falou, ó, do jeito que foi aqui, não dá pro São Paulo. E a outra notícia boa é que se o São Paulo voltar do Rio de Janeiro vivo, o São Paulo passa a ter uma enorme chance de ser campeão. O que é voltar vivo, gente? Eu acho que é como o Miller falou, perder de um gol. No máximo. No máximo. Assim, técnico nenhum, até pegando a deixa do Luxemburgo outro dia, o cara não vai lá, não vai falar pra nenhum jogador, ó, vamos perder só de um. Claro. Mas assim, se acontecer no jogo de voltar vivo, voltar com uma diferença ali no máximo de um gol, o fato de se jogar em casa a partida decisiva pro São Paulo não deu certo o último, mas vem dando muito certo, né? Evidente que uma hora ia dar errado, deu errado na Sul-Americana. Mas se o São Paulo tiver... Se domingo você estiver aqui, eu vou estar lá em casa assistindo, você falar, o São Paulo tá vivo, aí... E aí, Luigi, você, a distância, tá acostumado, né? Todo ano tá batendo campeão. Lá, o título importante mesmo foi 2012, é isso, né? Na Sul-Americana. É campeão paulista agora. Não, tudo bem. Né? Eu valorizo o Paulistão. Não sou dessa turma que Não é um título fala de nacional. Paulistinho. Mas um título nacional, um título de peso, São Paulo tinha duas possibilidades. Uma ficou no meio do caminho. Então, a pressão que você está falando, eu acho que está no torcedor. Meus filhos, todos torcem para o São Paulo. Por quê? Porque na época eu era sofredor do Palmeiras. O Palmeiras não ganhava nem título. Era o que o São Paulo passa hoje. Né? Exatamente, a mesma coisa. Então essa começa a ser uma geração que não vê título e fala assim, como que eu explico? Eu não consegui converter nenhum. Meu filho é São Paulino, roxo, mas ele morde. Eu fui no estádio várias vezes com ele, para poder curtir com ele, porque não dava para ir com o Palmeiras. O Palmeiras hoje tem muitas vitórias, então é muito mais fácil você ter essa pressão para o torcedor do Palmeiras, que hoje é torcedor, não é sofredor, então é bom. Então, o processo do São Paulo hoje, eu vejo que existe lógica pressão, o Dorival está pressionado, os jogadores estão pressionados, é uma pressão boa para poder fazer, para poder lançar, para poder ganhar. Tem que ganhar, o São Paulo tem que ganhar, a obrigação dele é ganhar, porque é um time grande. É um time. Não é, Mila? Quando você sente aquela pressão, você fala assim, pô, estamos perdendo aí. Não tem obrigação. A sua obrigação é ganhar, entrar no campo para ganhar. E eu falo assim porque eu torço tanto meu filho. Não quero ver ele sofrer, que ele sofre, sabe? E essa palavra obrigação, Jorginho, que a gente tanto fala, que o torcedor tá na boca do torcedor. Você viu o Guigol aqui, ó, dessa nova geração, ele já falou, é obrigação ganhar agora. E como é que o treinador tem que lidar? E mais, Jorginho, aproveitando sua experiência, como falar para jogadores que nunca, talvez, ainda no elenco de São Paulo, deve ter alguns jogadores que nunca foram campeão, né? Que sente que o clube precisa desse título, qual é o papel do treinador no sentido de, rapaziada, jogo é jogado, lambaria é pescado, como é que é isso aí? Você é 66? Sou. O Mineiro é um ano mais novo que eu, mas nós jogamos no Sub-20, no Sub-17 contra. O Miller, quando subiu, ele tinha do lado dele Pita, já era fenômeno. Careca, uma sombridade. Oscar, Gilmar, Dario. goleiro. Zé Teodoro, Nelsinho. Dario Pereira. Márcio Araújo, de todos era o mais simples. E aí chegou o Falcão. É isso? Isso mesmo. Eu tirei o Sidney, nem coloquei o Sidney porque era uma criança também, era um menino também. E o Silas, que são outro menino. Sim. No São Paulo, quantos têm a mesma capacidade desses jogadores? Não, nenhum. Então nós estamos falando que o treinador precisa ser campeão, mas ele precisa ter um time na mão. É isso. Se você não tem time, se você não tem jogador com qualidade, com capacidade, esquecer. você não tem nada, você não vai conseguir nada. Você pode ser o melhor que você for. Se você não tiver isso, e ser campeão não é só isso. Tem um monte de coisa aqui que é complexo demais para falar que é. Muitas das vezes você monta um grande time, um excelente time, e não dá certo. Nós já vimos várias vezes. Você monta um time mais ou menos, quando você disputa uma competição eliminatória, a chance do time mais ou menos ganhar ainda tem chance. Sim. Quando é ponto corrido, o melhor vai ganhar sempre.
Dificilmente o time que não está bem não vai ganhar. Diferente, né? É muito difícil a competição. E aí você precisa ter cara decisivo. Quantos do São Paulo tem cara decisivo para criar e para resolver o problema? É o Lucas. Quem? É o Lucas. Você não acha, Jorginho? Não acha? Eu quero esperar a volta dele. Deixa ele se adaptar aqui. Nós estamos jogando uma responsabilidade muito grande em cima do Lucas. Não, é porque ele chega Apesar no dele time ter onde- 31 anos. Mas é que nesse time, quando você olha pro elenco Então, do São Paulo, aparentemente ele é muito Mas melhor que todo é mundo o que eu estou lhe perto dele. dizendo. É, mas pode ser um exagero mesmo. jogar por isso com O Lucas estava num país onde a forma de treinar era diferente, onde ele comia diferente, onde ele bebia diferente, onde a temperatura era diferente, onde a torcedor era de outra forma. Ele veio para um outro mundo. E que ele estava Depois de 10 anos. Depois de 10 anos, não é a mesma eu coisa. não quero colocar entendeu? toda a responsabilidade em cima do Lucas, não é isso? Você Eu já só tô- colocou. Então, Não, esse é o problema. Você já colocou. Ele já colocou. É, eu o que fico que ligado, acontece? tem que Comparar ganhar. o Lucas com quem está ao lado Então, dele, é isso que eu a estou lhe técnica dizendo. dele me parece muito superior. Então, só que é o seguinte, o Lucas está voltando, então você já colocou uma responsabilidade que o torcedor já pegou isso. E aí vai cobrar dele. Se não der certo, você pode perder o Lucas por aí, como nós perdemos, por exemplo, o Wagner Lopes uma vez no Palmeiras. Sim. Aí ele foi pro Flamengo e rebentou no Flamengo. E aí, como é que faz? Quem Mas, responde? mas tem assim a diferença, né, Jorge? A diferença, o Garrafa, tipo assim, a equipe do Flamengo é acostumada a conquistar títulos, né? A do São Paulo nem tanto, né? O time do São Paulo atualmente, né? É isso aí. Isso conta Isso pesa, bastante isso pesa. numa final. Isso pesa, Exatamente. isso pesa. Então acho que essas duas vertentes aí a gente vai ver no primeiro jogo do Maracanã, como eu falei. Se o Flamengo, o Flamengo porque o Gerson bateu no fulano de tal, isso não tem nada a ver com bola. Nada a ver. Isso não tem nada a ver com campo. Quando tiver que Isso é entrar, coisa, isso é jogar, coisa para os blogueiros da imprensa ficar ganhando like. Não tem nada a ver. Uma coisa nada com a outra. Essa é a notícia ruim do entendeu? São Paulo, né? Eu trouxe duas notícias boas pro São Paulo e tem uma péssima. Então segura a péssima. O Guigol vai falar, faz Guigol, isso, não. Tem uma péssima. tem uma péssima. Tem. Se a coisa tava ruim, vai piorar, será? Tem uma Ô, notícia Guigol, você péssima. ouviu aí, o pessoal falando desse São Paulo. O que o flamenguista espera desse São Paulo lá no Maracanã? O São Paulo sai vivo do Maracanã? Todo mundo falou que se chegar vivo aqui, e pode até perder por 1-0, dá para brigar pelo título. O que você está esperando para o jogo daí? O que deve acontecer no Maracanã na sua visão? Na minha visão, são duas equipes. O Flamengo tem um elenco melhor que o do São Paulo. O São Paulo é um time encaixado, é um time organizado. Não tá longe de ser um dos melhores elencos do Brasil, como já foi antigamente, que era o melhor, a melhor Sul-América. Mas ele conseguiu jogar muito bem as Copas, mas tenha sido eliminado para a LDU. Conseguiu buscar o resultado, conseguiu buscar o empate no agregado para levar para os pênaltis. Os pênaltis aconteceu uma fatalidade, o Rames isolou a cobrança dele. Mesmo se ele faz o gol, a bola já tinha pegado no outro pé dele, ia ser anulado. E o Flamengo chega com uma pressão muito grande também, porque todos os campeonatos no ano que tiveram até agora de decisão, o Flamengo perdeu. Foi eliminado. Então, se perder mais um, o São Paulo, com certeza vai cair fora. Você acha que o São Paulo está correndo risco? Cai fora. Se o Flamengo não for campeão, cai fora. Porque a exigência da torcida do Flamengo é muito grande, porque com o elenco que a gente tem, para o torcedor é inadmissível o Flamengo não conseguir conquistar títulos e títulos e títulos e só ficar no quase. Então, para o São Paulino, se ele conseguir empatar o primeiro jogo ou perder por um gol, como disseram eles, tá vivo no Morumbi para tentar fazer que nem foi contra o Corinthians. Você acha que se o Flamengo vier com 1-0 aqui pro Morumbi, ele ainda corre risco? Corre risco porque o São Paulo vai dar a vida, vai ser o jogo da vida dele, ele vai se matar em campo. Mas o Flamengo tem que aproveitar isso, porque se o Flamengo ganhar o primeiro jogo de um gol de diferença, porque o São Paulo vai pressionar, o Flamengo se jogar nos erros do São Paulo, faz um gol e aí segura no Morumbi com 2 gols de diferença. Vou falar pra você, André, depois dessa só dá a notícia que você tem pra dar aí. Porque pera, hein, nosso Guigol. A notícia péssima é essa, o time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo, o que tem de... Você pode até falar o momento do time, né, com o São Paulo, ainda não se encontraram, enfim... mas tem muito recurso, cara. Tem muito recurso. Sempre tem alguém pra resolver. Tem dia que o técnico olha pro banco, tá lá sentado o Gabigol. Tá lá sentado. Outro dia o Arrascaeta vindo do banco, Bruno Henrique. Pô, é um negócio. Então, assim, essa é notícia ruim pro torcedor de São Paulo, né? O Flamengo tem mais recurso. Tem mais recurso? Tem mais. Agora, final. E tem isso que o Miller falou. O Júlio Casares, logo que o São Paulo eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, ele falou que o São Paulo tem que voltar a se acostumar com esses momentos.
Ele citou, nós somos campeões paulistas, depois vice-paulista, depois vice-sul-americano, tudo bem. Mas estamos de novo numa final, isso é importante. O São Paulo tem que se acostumar a estar em final. Só que é o que o Miller falou, o Flamengo está acostumado a ser campeão. Isso nessa hora pode pesar. Mas tem esse problema de relacionamento dos jogadores. É claro que a boleirada não vai querer perder um título desse. Viu? Não vai querer perder um título. Mas, como disse o Jorginho, todos os detalhes são importantes. E talvez relacionamento com o treinador possa ser um. O Jorginho levantou o tema do Lucas, quando o Salazar falou que é um jogador diferente. E o São Paulo veio para essa reta final com 2 novidades. Para disputar especificamente a Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Corinthians, o segundo jogo contra o Corinthians, né? E depois sequência sul-americana e posteriormente final da Copa do Brasil. São Paulo trouxe 2 grandes jogadores, o Rames e o Lucas. O Lucas, e o Jorginho falou, tem que ir com calma, o Lucas já está dando sinais de que realmente foi uma belíssima contratação. O Rames, dentro dessa adaptação, talvez o Jorginho demore ainda mais um pouco, está demorando um pouco mais. Or will you fucking fight back?